gente fazer um especial. E eu me surpreendi muito quando você falou, vou falar sobre a vida de Esther. Eu pensei, vai falar de Salomão, vai falar de Davi, de Moisés, falar dos grandes. Por que essa escolha desse tema? Por que ela é tão cara pra você? Essa história é tão importante? Eu só queria pedir a licença para chamar de Esther e não de Esther. Nossa. Porque Esther, não tá errado. É. Esther em inglês. E, E Esther em português. mas e a versão original seria o quê? Esther. 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 Tá, então é Esther. Tá. A que tá no nosso chat talvez seja Esther. Né? Não, tá no mesmo. Né? Mas Esther, tá. Eu acho que a história de Esther ela é muito interessante. Antes de começar a falar da história em si, eu queria trazer uma curiosidade. Você sabia que o livro de Esther, ou de Esther, Tá. é um dos dois livros da Bíblia que não tem o nome de Deus mencionado? Nenhuma E vez? nenhuma vez? Nenhuma vez. Mas nem Senhor, nem... Nada. Nenhuma menção a Deus. Nossa. É muito interessante isso. O outro livro é Eclesiastes, Tá. que foi escrito por Salomão. Mas apesar de não estar citado o nome de Deus, é um livro que a gente pode perceber, através da história, a gente vai ver aqui, Tá. a ação de Deus de maneira extraordinária, em todo o tempo. Porque as coisas que aconteceram, só Deus poderia livrar o povo de Israel de ser exterminado, mais uma vez. Então, eu escolhi porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil para Israel, quer dizer, o movimento antissemita está Tem no mundo crescido, inteiro, né? tem É. crescido. Israel está agora numa guerra, a gente vai falar isso depois, mas eu acho que é importante quando a gente for trazer para os nossos dias, a gente falar um pouco também sobre as diversas perseguições que Israel sofreu ao longo da história. Tá. Então eu acho que ele está muito próprio para os nossos dias. Você vai perceber que tem assim detalhes do livro que são muito parecidos com o que está acontecendo agora. Eu amo o povo de Israel, eu amo a história de Israel, e por isso eu sugeri, eu fiquei feliz que você topou e a gente está aqui para isso. Vamos lá. Você prefere começar a falar sobre o contexto histórico? Sim, é importante a gente saber o seguinte: na Bíblia existem alguns reinos que se levantaram contra Israel, e diante dos quais Israel ficou apequenado e até foi cativo. O primeiro é o egípcio. Nós sabemos que o povo de Israel ficou mais de 400 anos como escravos no Egito, até que Deus levantou Moisés e libertou o povo. Um segundo grande império que se levantou contra Israel foram os assírios. E no ano 722 a.C., os assírios vieram, levaram as 10 tribos do norte, porque, lembrando, depois que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, ele aumentou os impostos. E os mais velhos falaram, não faça isso, não aumente os impostos, vai dar guerra civil. E ele não aceitou, ouviu a opinião dos jovens, e aí Jeroboão, que era o general de Salomão, aproveitou disso e fez uma guerra civil, e houve uma cisão. As 12 tribos se dividiram. 10 tribos do norte foram com Jeroboão, e essas 10 tribos passaram a ser chamadas de Efraim ou Israel. Tá. E as 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim, passaram a ser o povo judeu. Então hoje, quando a gente fala o povo judeu, porque eles são descendentes de Judá, embora haja remanescentes de todas as outras tribos que acabaram migrando para lá. Bom, depois dos assírios, vieram então os babilônios. Os babilônios, eles invadiram o Reino do Sul em 3 incursões, 605, 595 e 586, e todo o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos. Eu estou passando bem rápido. Como escravos? Eles ficaram cativos, mas acabaram desenvolvendo relacionamentos comerciais. Eles não eram escravos como no Egito, que faziam trabalhos forçados. Não. O babilônio, ele levava os povos que eles conquistavam para lá, mas permitia que os indivíduos que tivessem inteligência, habilidades e tal, pudessem fazer comércio, Entendi. produzir e tal. Bom, quando cumpriu os 70 anos, Deus liberta o povo, porque Deus havia dito, através de Jeremias, que o povo ia ficar 70 anos lá. Como é que foi que os babilônicos caíram? Eles caíram através da invasão do povo persa. Havia um homem chamado Ciro o Grande,
que foi um homem poderoso, um grande estrategista, um homem que, se fosse pensar naquele tempo, era muito mais democrático do que o Nabucodonosor, né? E ele invadiu a Babilônia desviando o leito do rio, o rio Eufrates. Babilônia era inexpugnável. Ela tinha 2 muralhas, uma externa, que tinha 70 metros de altura, mais de 15 metros de largura. Não dava para você derrubar. Depois disso, tinha uma segunda muralha mais interna. Como é que ele fez? Se alguém, por acaso, passasse por essa, ainda tinha outra muralha. Mas não tinha como passar. Então porque tava tinha super rio em volta. Ah, tá. Então não tinha como. O que ele fez? Ele desviou o leito do rio. Durante essa semana que ele conseguiu fazer isso, os babilônios estavam fazendo um banquete. Nessa época, quem estava governando era Belsazar. Belsazar era neto do Nabucodonosor, filho de Nitócris. Bom, ele pegou todos os utensílios do templo, os cálices, tudo que era sagrado, porque Nabucodonosor, quando ele invadiu, ele levou tudo. Era tudo de ouro. Pilhou, né? Pilhou, mas deixou guardado. O Belsazar estava fazendo um banquete de bacanal, mulher pelada, dança, tudo que você imagina. Bebida. Bebida com os cálices do templo. E aí, profanando. Ele viu escrito numa parede, Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Ele ficou maluco, falou, o que significa? E aí nenhum dos sábios sabia dizer o que era, chamaram Daniel, e Daniel interpretou. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Hoje o seu reino vai ser arrancado das suas mãos. E não deu outra. Invadiu o reino Medo-Persa, era uma aliança de 2 grandes reinos. Os persas, Ciro o Grande... Será que a gente acha um mapa dessa época aí, Lene? Que época que é? A invasão dos persas, 485. Tá. Não, desculpe, 539. 485 é quando vai começar o reinado do rei Assuero, ou Xerxes I, que é a história de Esther. Mas a invasão foi 539 a.C. AC, tá? Não DC. Antes de Cristo. Então, o que acontece? Quando ele entra Dario. Dario, primeiro, era o rei Medo, que tinha uma aliança com o reino da Babilônia. Na verdade, o Dario, ele casou com a filha de Ciro. E deles nasceu o Xerxes I, que é o rei da história que a gente vai contar. Então, naquele tempo, eles faziam aliança política de que jeito? Casando filho de um com o outro. Tá, que aparece no 300, não é, Lene? Então, exato. Não é? Tem aquele visual... O Rodrigo Santoro, né? É careca. Então, ele é o Xerxes I. E diziam que ele era enorme, né? Isso é mitologia. Aí já começa a aumentar. Diziam que ele era um deus, né? Mas, de verdade, eles guerrearam muitas vezes com os gregos. E o império que sucedeu os persas foram os gregos. Sim. Mas eu estou contando isso, é importante você entender que Babilônia e Pérsia, né? Babilônia foi derrubada, foi destituída pelos Medo-Persas. Os persas do Ciro Grande. Os caras vieram... Vieram com o exército. O que eles fizeram? Desviaram o rio, entraram por debaixo e invadiram, tá? Todo mundo bêbado. Entendi. Todo mundo. E aí o que aconteceu? Eles tomaram... E provavelmente devia ter também gente envolvida lá dentro que deu a... Com certeza. Que falou, agora é a hora de invadir. Agora é a hora. E quando ele entra, ele mata todo mundo, inclusive o Belsazar. Olha lá. Para vocês terem uma ideia, a Pérsia é hoje o Irã. Então, se você puser, por exemplo, o mapa atual, você vai entender que é o Irã. A Babilônia é a região do Iraque. Ficava ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Eles são vizinhos. Entendi. Na verdade. Mas por que um lutou com o outro? Porque eram impérios mundiais que, para crescer, ele tinha que destituir Brigando o outro. por recursos também, né? Recursos e poder, porque quando derrubava o que estava dominando, eles passavam imediatamente a ter domínio sobre todas as províncias. Então, o Ciro Grande teve como genro o Dario I. Quando o Dario I chega, junto com Ciro, lá na Babilônia, mata o Belsazar, que era o rei atual, Daniel já estava lá, porque ele foi lá para interpretar, né? E Daniel falou, olha, seja bem-vindo, rei.
nós já te esperávamos. Ele falou, como assim? Ele falou, o profeta Isaías, que profetizou 180 anos antes, citou o seu nome. Como assim? O profeta Isaías, Deus fala, Ciro, o meu pastor, agirá, Cara, e ele vai libertar o meu povo, e ele vai enviar o meu povo de volta para Jerusalém. Agora, detalhe, Isaías pregou entre o ano 740 antes de Cristo até 700. o cara não tinha nem nascido. Não, Era quase muito 200 anos antes, antes dele nascer, mas não é só isso. O povo de Israel não tinha sido exilado ainda. Exato. Não tinha nem ido para o exílio. Que incrível E isso. chama pelo nome. E a história mostra que o Ciro ficou tão impactado. Teu Deus tá usando o meu nome, dizendo que eu vou ajudar a construir o templo e tal. Eu vou fazer isso. E foi ele que estabeleceu o decreto para que o povo de Israel pudesse voltar para a terra, quem quisesse. E ainda deu, né, dinheiro, deu as cartas para passar pelas províncias e tal. Bom, dito isso, Dario I foi um grande rei, um grande aliado a Ciro Pérsia. Ele teve como filho Xerxes I, que na Bíblia é chamado de Assuero, ou Assuero. Tá. Bom, então a gente já está falando aí de Assuero ascendendo ao trono no ano 485 a.C. A nossa história, a história do livro de Esther, começa no ano 482 a.C. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi no terceiro ano do rei Assuero, portanto 482. Bom, outro detalhe importante também. Esse Assuero, ou Xerxes I, ele era casado com Vasti. Agora, quem era Vasti? Vasti era filha do rei Belsazar, que foi morto na invasão. Na época que os persas invadiram e mataram o rei babilônio, o Belsazar, ele tinha uma filha pequenininha. E ela foi levada cativa. Ela cresceu e casou com o filho de Dario, que matou o pai dela e destronou. Então Vasti, a Midrash, que é um livro que conta as histórias judaicas, faz comentários, ela conta que Vasti era uma mulher lindíssima, mas era uma mulher encrenqueira e muito politiqueira. Barraqueira. Barraqueira. Obviamente ela fazia os seus conchavos ali em volta do trono, né? Bom, por que eu estou falando? Porque no ano 485, quando ele assume o trono, 3 anos depois começa a história, ele decide fazer um banquete. E ele manda chamar nesse banquete todas as províncias, todos os líderes, governadores, os sátrapas, ele chama todo mundo, todas as autoridades, o exército veio. Pra você ter uma ideia, o banquete durou 180 dias. Nossa. Depois desse banquete, ele fez um outro banquete. E o outro banquete ele chamou também todo o povão da cidade de Suzã. Os nobres, mas também os simples. E aí, quando ele já estava meio alto, ele então chama Vasti, que estava dando um outro banquete na sala dela para as mulheres, né? Deixa eu procurar aqui que a gente vai passar capítulo por capítulo. Tá. Então, no capítulo 1, ele faz essa convocação para esse banquete, para esse segundo banquete, né? E aí, então, ele chama Vasti, porque ele queria mostrar para todo mundo o quanto ela era uma mulher linda, né? Eu vou ler lá, Esther 1:5. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores quanto para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio. Ela, por sua vez, estava dando seu banquete, né? O texto diz, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real da Assuero. Passados 7 dias, ele fala, vem Vasti, que eu quero te mostrar. Ela falou, não vou. Ela endureceu, falou, não vou. Estou aqui dando meu banquete, eu não vou lá me mostrar para esse bando de homem bêbado, entendeu? E quando ele recebe um não, ele fica muito irado. Irado. Muito irado. E aí, ele falou, tem que dar um
uma corretiva para essa mulher. Então ele chamou os eunucos, os 7 eunucos importantes dele, e falou: e o que nós vamos fazer com ela? E aí o texto diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre, estava cheio, né? Coração cheio é cara cheia, né? Do vinho, Bêbado. mandou a Meumã, Bisba, Arbona, Bigtá, Abamata, Zatar e Carcas, os 7 eunucos que haviam na presença do rei Assuero, que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti. Bom, ela não veio, e aí ele fala: o que nós vamos fazer com ela? E aí então é que o rei foi aconselhado pelos sábios a dizer o seguinte: se o senhor não fizer nada, não é só o senhor que está sendo desonrado. Todos os príncipes que estão aqui vão ser desonrados. Sabe por quê? Porque todas as mulheres vão dizer: se a rainha Vasti faz isso, nós também podemos fazer. Ele falou: mas e aí, o que eu faço? Bom, que o senhor baixe um decreto que ela nunca mais vai poder comparecer diante do rei. E que isso seja selado com o seu anel. Porque uma diferença que havia entre os babilônios e os persas é que o rei babilônio, Nabucodonosor, por exemplo, fazia o que ele queria. Ele matava, soltava, punha um decreto, tirava o decreto. Ele não tinha respeito a nada, ele era soberano. Já os persas, um decreto, uma vez homologado pelo rei, nem ele podia revogar. Entendi. Entendeu? Então, aí eles falaram: quando o senhor fizer isso, ela vai ser banida para sempre. E, obviamente, a honra do rei, como de todos os príncipes, vai ser lavada. Vai servir como exemplo. E o rei concordou. E ele baixou esse decreto, banindo Vasti para sempre da sua vida. Bom, capítulo 2 começa com a história de Esther. Isso acontece já no ano 478 a.C. Bom, o segundo capítulo começa relatando que passou um tempo